Olha, desde que eu comecei a produzir conteúdo de shoot 'em up na internet lá em 2008, eu tenho ouvido a seguinte pergunta: como é que eu faço para ficar bom nessa porcaria de jogo? Porque assim, na verdade o papo começa mais ou menos assim. Não, mas esse troço é difícil pra caramba. Eu não consigo. Jogo e morro, não é pra mim. Ou então assim, Nossa, vem muita bala, cara. Nossa, não consigo. Como é que eu faço? Eu tô jogando lá, mas o troço me mata. e já tem aquele derrotado também, né? Que é aquele cara que chega assim. É, eu sou ruim, né? Então eu fazer o quê, né? Eu vou, sei lá, né? Não sei como é que eu faço, né? Eu jogo e nem sei porque que eu jogo isso. Não sou tão ruim nesse troço. Finalmente eu vou ter a resposta para dar para vocês. Pois é, gente. Essa aqui é uma tentativa. Eu quero fazer aqui, dividir com vocês as minhas dicas do que eu acho que funciona. Na verdade, eu venho pensando em fazer esse vídeo faz um bom tempo já, mas sabe aquela coisa? Quando você está fazendo, parece que é muito fácil, mas depois, quando você tenta explicar para alguém, já fica mais complicado? Pois é. Eu nunca tinha parado para pensar que eu podia tentar passar essas dicas para vocês e que eu nunca tinha tentado redigir, assim, tirar isso da minha cabeça e eu vou tentar aqui para ver se, sei lá, se dá certo, se alguém se beneficia com isso. Eu acredito que sim, porque eu não estou falando nada do que eu não faça. O objetivo aqui é o seguinte: infelizmente, só tem um jeito de melhorar as coisas na vida, é sendo um pouquinho insistente e seguindo um método. Isso vai fazer o seu hobby do shoot 'em up ficar com uma certa cara de dever de casa. Não encara por esse lado, tá? Entenda que assim, tem coisas que você vai fazer, você está jogando porque você gosta, mas você não está fazendo progresso, então está faltando alguma coisa. Diferente de, sei lá, de um Dark Souls ou de um God of War ou de um outro jogo que você pode simplesmente chegar lá e abrir o walkthrough dele e ver certinho como é que faz para você acabar, os shoot 'em ups dependem de habilidade, que aliás eu acho que é um dos motivos pelos quais muitos de nós gostam desse gênero, né? Ele não é só você saber o que você tem que fazer, você tem que conseguir fazer. Então aí tem um grande pulo do gato, e é aí que eu quero que essas dicas sirvam para preencher esse vazio, porque ninguém te explica, né? Ou às vezes tenta, mas sei lá, eu quero tentar num método bem gráfico, bem no formato de bate-papo aqui, para a gente tentar preencher essa lacuna, tá? Em primeiro lugar, que eu quero dizer que assim, vamos lá, não existe esse papo de eu não consigo jogar. Velho, eu não tenho superpoderes, os japoneses que jogam Ikaruga no modo dual com uma nave com cada joystick também não tem. É questão de treino, hábito e domínio da técnica do que você quer tentar fazer. Então assim, não começa com esse papo de é muito difícil e eu não consigo. Então para, velho. Então, sabe, sei lá, vai jogar algum troço que tem vida infinita. Você quer jogar shoot 'em up? Você consegue, você chega lá. O objetivo aqui desse vídeo é que você chegue. Então, vamos lá. Começa tirando isso, tá? Dica número 0, tá? São 15 dicas, mas a número 0 é: não se chame de derrotado e não começa falando que você não consegue. Você falar que você não consegue, você não vai conseguir mesmo. E aí não posso fazer nada para você, né? Então vamos lá. Se você chegou até esse ponto e você vai começar a ouvir a dica número 1, é porque você acredita que você consegue. Então, vamos lá. Dica número 1 é a seguinte: vocês já perceberam que os caras que jogam fazem tudo parecer super fácil? Eles vão jogando, cara, eles vão destruindo, dominando, regaçando, sabe? Você fala assim, porra, mas é tão fácil pra esse cara, né? E aí você pega e vai tentar jogar. Qual é a primeira coisa que você faz quando você vai tentar jogar? Você pega, vai lá e aperta Start e sai jogando. E o jogo geralmente está no normal. E em alguns casos o jogo está no hard. Não, pode parar. Para tudo. Você quer aprender como é que é o jogo? Você quer se entender com o jogo? Coloca no easy. É sério, eu faço isso. Todo mundo faz isso. Todo mundo que quer ficar bom no negócio, começa no easy.
Começa no easy por quê? Primeiro que não é vergonha pra ninguém, você não conhece o jogo. Você simplesmente não quer tomar uma surra de cara. Você quer se entender, ver como é que as coisas se comportam, como é que as coisas se funcionam. Às vezes você não tem o manual, às vezes você não entendeu como é que a mecânica do jogo funciona, nada. Você não sabe nem de onde vem, nem que tipo de arma que você vai pegar. Easy. Vai no easy. Por quê? Você não vai tomar uma surra e não vai ficar puto e não vai desligar o jogo e não vai, sabe, sair dali e jogar Farmville, sei lá, jogar Stardew Valley. Você não vai fazer isso. Você vai ficar e vai insistir no jogo. Ah, mas o easy velho, quando você ficar bom, você passa pro normal. Quando você entender um pouco mais a lógica do jogo, você passa pro hard. Quando você dominar o hard, você passa pro expert. E aí, cara, existe uma progressão, entendeu? A única forma que a gente tem de você insistir no jogo e continuar jogando ele é você não ficar puto com ele e jogar ele por mais tempo. Pegar essa prática do jogo. E para essa prática, cara, o modo easy é fundamental. Shmup é uma coisa difícil por natureza, não é vergonha nenhuma e, cara, sei lá, ninguém tá vendo. Vai por mim, o easy vai fazer com que você chegue no normal, o normal vai fazer com que você chegue no hard. Não pula etapa. Dica número 2. E essa aqui vai parecer um pouquinho óbvia, mas você vai ver que não é. Quando você está jogando shoot'em up, você tem o campo de visão. E o campo de visão tem várias coisas, seja ele aí horizontal ou vertical, mas o que é sempre uma regra? Você tem a sua nave e você tem tiros vindo na direção da sua nave. Uma das condições de você morrer no shoot'em up, quer dizer, a principal é você levar tiro e morrer. Logo, não leve tiro. Não levar tiro é meio complicado, mas o que você pode fazer para não levar tiro? Olha para sua nave. É sério, acostuma que assim, você tem que dominar o campo de visão, então você tem que entender o que está acontecendo na tela. Uma vez que você esteja vendo o que está acontecendo na tela e que você consiga identificar de onde os inimigos vêm, assim, minimamente o mínimo para você conseguir sobreviver, acostuma a, quando você não estiver olhando para nada, o olho vir na direção da sua nave. Por quê? Porque coisas estão acontecendo ali. Pode ter um tiro chegando, pode ter um inimigo se aproximando. Se você não olhar para ela, você não tem como desviar. Você não vê o tiro chegando, você não vê aonde o tiro vai chegar, por onde o tiro está vindo, você não consegue desviar. Você não consegue desviar, você morre. Então assim, acostuma de fazer assim. Olha para a tela toda, não está acontecendo nada. Volta para olhar para sua nave. Quando tem mais alguma outra coisa acontecendo, a sua visão periférica vai pegar aquilo e você vai ver de onde o tiro vai vir. Mas principalmente quando a tela está cheia ou quando tem muito inimigo na tela, olha para sua nave que você vai sobreviver. Acredite, funciona. Quando você pega, sabe quando você está jogando principalmente os bullet hell e começa a vir tiro de muito lado? Cara, você está atirando, seu tiro vai chegar em algum lugar, mas se você não olhar para sua nave, você morre. Se você morrer, seu tiro não chega em lugar nenhum. E se você morrer, acabou o jogo, então, né? Acostuma a olhar para sua nave. Tá? Ah, mas o cenário é lindo e tem outras coisas acontecendo e tal. O jogo é feito para isso. Para tirar a sua atenção para outros lugares. Volta a olhar para sua nave, que você vai durar mais. Dica número 3. Memorização. Ah, mas como é que eu vou fazer para memorizar o jogo? Então, vamos lá. De volta na dica número 1, você vai jogar no easy. Dica número 2, você vai olhar para sua nave. Dica número 3, você vai memorizar o que está acontecendo. Quanto mais você memorizar o jogo, menos trabalho você vai ter para vencer ele. Cara, a maioria dos shoot'em ups tem um método muito bem estabelecido para você conseguir vencer. Os inimigos vêm no mesmo lugar, as armas são as mesmas, as coisas vão acontecendo em eventos e você precisa memorizar a sequência desses eventos. Por exemplo, Truxton. Cara, Truxton é extremamente metódico. O povo fala que Truxton é difícil. Truxton é uma decoreba. Você decora onde as coisas vão acontecer e quando elas vão acontecer e você simplesmente não morre. Quer dizer, pode vir a morrer porque o jogo é difícil e a tua plan faz os jogos para atirarem em você, mirar em você, né? Mas se você prestar atenção na sequência do que está acontecendo na tela, é sempre igual.
sempre. Outro jogo que também é bastante metódico, Raiden. Raiden varia muito pouco. De uma partida para outra varia praticamente nada. Outro jogo que é extremamente metódico, com fama de ser um jogo extremamente difícil, Undead Line. Tanto do Mega Drive, quanto do X68000, quanto o do MSX. Eu fiz um vídeo a respeito dele, vocês vão ver. O jogo é notoriamente difícil, se você não memorizar. Memorizou o jogo, cara, você dominou ele. Porque até os baúzinhos, as armas que você pega, elas sempre vêm sempre os mesmos. No Mega Drive não, mas nos outros vêm. Então, assim, é uma questão de lembrar de onde vai estar a coisa. Aonde vão estar as coisas e quando as coisas vão acontecer no decorrer da fase. Memorizou, cara, tá resolvido boa parte dos seus problemas, porque você vai evitar surpresas, né? Aqui é a dica número 4. Você vai roubar. Como assim roubar? Roubar? Sim, você vai roubar. Você vai usar cheat code, você vai usar save state, você vai usar rewind, você vai usar vida infinita, você vai usar código de Game Shark. Cara, usa o que você quiser. Ficha eterna que você vai colocar no MAME. O que você quiser. Rouba. Rouba à vontade. Por quê? Se você não rouba, você não treina. Se você não treina, você não fica bom. Então, meu caro, rouba. Rouba pra caramba. Fica à vontade. Principalmente, sabe por que é bom essa dica de você roubar? A função de roubar vai te ajudar muito quando você tiver um problema num determinado pedaço. Chegou num boss que você está apanhando e você falou assim, puta, agora eu preciso treinar, matar esse cara. Faz um save state ali e fica treinando aquele pedaço. Passou, solta o save state e vai, segue. Ou então vida infinita, a mesma coisa. Se você tiver como, vou fazer uma partida aqui com vida infinita só para passear pelo jogo e ver como é que o jogo, onde é que vai ter uma surpresa, onde é que vai ter um inimigo mais difícil, onde é que vai ter um inimigo mais fácil. Super válido, cara. Super válido. Você tá treinando. Né? Então, assim, não é vergonha nenhuma, tá? Tem um monte de emulador que tem essa função embutida e que te quebra um baita galho, vai te ajudar pra caramba. Mais uma vez, não é vergonha nenhuma, você está treinando para ficar bom em uma coisa. Então, por que não? Lance mão de todos os recursos que você tiver. E roubar, e usar o save state, e usar rewind, e usar vida infinita, vai te ajudar muito. Vai por mim. Tá? Dica número 5 é você dominar a mecânica do jogo. Por quê? Todo shoot 'em up tem uma mecânica. E você tem que tentar entender como é que ela funciona. Qual que é o melhor power-up? Quantos itens do tipo X você precisa para conseguir um bônus para você ficar mais forte? Em que lugar que tem uma vida escondida? Por onde eu venho para pegar esse boss? Que tiro é melhor em determinada fase? Né? Cara, entender a mecânica do jogo é entender como o jogo funciona dentro da própria lógica dele. Por exemplo, se você for pegar, por exemplo, eu gosto de jogar Zanak com o tiro 7. Porque para mim é o melhor tiro que tem, porque eu me entendi com ele. De vez em quando é bom trocar, pegar o tiro 5 ou o tiro 2. Mas quando? Entendeu? Sabe aquele esquema do Mega Man? O Iceman morre com o tiro do Woodman, o Woodman morre com o tiro do, sei lá, só peço Mega Man, mas só para dar uma ideia. É a lógica interna do jogo, a mecânica do jogo. Cara, uma vez que você entenda isso, fundamental para você destruir o jogo. No Gradius, por exemplo, tem determinadas fases que você tem muito speed, não é bom. Tem determinadas fases que você tem laser, não é bom. Tem determinadas fases que você tem que trocar do laser pro tiro que sai para cima. Por quê? Porque é necessário, cara. É a mecânica do jogo. Facilita. O Raiden mesmo, tem fase que é melhor o laser, tem fase que é melhor o Vulcan. Você tem que entender aonde que as coisas se encaixam e que arma que vai funcionar melhor para você. É a mecânica interna do jogo. Dominada ela, sua vida está praticamente resolvida. Dica número 6, e aqui
você vai ter que anotar um pouquinho, ou talvez memorizar pelo menos, né? Usar um pouco da sua percepção, da sua memória enquanto você estiver jogando. Você vai ter que criar uma estratégia para bater o jogo. Por exemplo, todo shoot 'em up tem uma estratégia que resolve boa parte dos seus problemas. Pode ser um tiro que funciona melhor numa fase, um caminho que é mais fácil você fazer por aqui do que por ali, um boss que tem um padrão meio bobo que você vai por ali e fica meio, né? Existe uma build, né? Uma sequência de armas que você monta, coloca na sua nave que ela fica melhor para você. As pessoas têm estilos de jogos diferentes e é independente da mecânica. Por isso que essa dica está separada em outra. A dica da mecânica é o que funciona para todo mundo. A estratégia funciona para você. Então você tem que olhar, pegar, montar a sua build, falar eu quero jogar com esse tiro e aonde, por que esse tiro é melhor e por que eu gosto dele. Por que eu fico mais tranquilo jogando com ele do que com o outro. Por exemplo, no Raiden você tem 2 tipos de tiro. Você tem a Vulcan, que é o que espalha para todo lado, e o laser, que é o seu tiro principal. E você tem os mísseis. Você tem o míssil teleguiado e o míssil que sai uma bomba que segue reto para a tela. Quando você combina um e combina o outro? Tem uma lógica da mecânica, porque eles funcionam de forma diferente, mas por que você escolheria um e não escolheria o outro? Vai do seu gosto. Vai do seu estilo de jogar. Você gosta de meter um montão de dano no inimigo ou você gosta de dominar mais a tela e um tiro menos centralizado, menos focado em um ponto, porque você quer ter mais liberdade para se mover? Estratégia, cara. É como você vai definir como você joga. Dica número 7. E aqui eu vou falar para você porque é uma coisa que muita gente negligencia, mas que é fundamental. Auto-fire. Cara, os shmups são um gênero de arcade que foi feito para você ficar assim, batucando o fliperama lá atrás, quando isso era obrigatório, né? Hoje em dia, a única coisa que você vai conseguir batucando o seu controle é uma lair, né? Vai arregaçar o seu dedo, os seus tendões e você não joga mais nada. Aliás, também não trabalha, não dirige, não cozinha, sei lá. Vamos economizar os tendões, né? Autofire, tá? Tem emulador com opção de autofire, tem joysticks maravilhosos com opções de autofire, tem jogos que tem o autofire embutido no próprio jogo, nas opções. Vai de autofire, cara, porque senão você vai sofrer e é um problema a mais para você, não só na hora de jogar, quanto depois, porque você vai ficar todo arregaçado e, né, pode virar até um problema de saúde. Então, economize os seus tendões, os seus músculos, os seus dedos, né, e investe num autofirezinho aí, seja por hardware, por software, do jeito que você quiser. Isso não é roubar, tá? Não sei a que ponto que as pessoas acham que é bonito você achar que tem que ser, sei lá, o machão de ficar ali apertando, né? Sei lá, acho que baita bobagem isso. Dica número 8, se entenda com a sua hitbox. Bom, vamos lá. O sprite da sua nave sempre tem uma hitbox. O que é hitbox? A hitbox é o ponto que, se um tiro pegar, você realmente vai morrer. Vai descobrir, se você começar a observar, que boa parte da sua nave, do sprite da sua nave, não é tão computado assim na hora de você desviar dos tiros. De propósito. Porque, que nem eu já falei, se você tem uma opção difícil pra caramba, você vai precisar... Os caras fazem isso para que o jogo não fique tão cruel assim, que as pessoas não simplesmente parem de jogar. Então, todo shmup tem uma hitbox, e a sua hitbox raramente é do tamanho da sua nave. Nos jogos antigões, lá atrás, né, os old school, lá dos anos 80, a sua hitbox era do tamanho da sua nave e o jogo era cruel pra caramba. Mas, ainda bem que não estamos mais nessa época, então a sua hitbox não é mais o tamanho da sua nave e você consegue brincar um bocado com isso, tá? O que acontece? Você tem que acostumar o seu cérebro a entender que ponto da sua nave realmente te mata. Uma vez que você entenda isso, cara, o jogo fica muito mais tranquilo, porque você não vai se apavorar com um negócio desse tamanho, sendo que o que te mata é assim, né? Fica muito mais fácil de jogar.
é fundamental você testar isso. Então, assim, se joga na frente dos tiros de vez em quando, para você ver onde é que passa, onde não passa. E às vezes até inimigos, tem inimigo que às vezes não te mata, dependendo do jogo. Vazar, se eu não me engano, não te mata. Você consegue esbarrar neles e aí a sua hitbox não conta. Mas principalmente para os jogos que tem uma densidade de tiro mais intensa, tipo os Bullet Hell, cara, é fundamental você entender aonde é a sua hitbox e que tamanho que ela tem. A dica número 9. Power Up ou armadilha? Pois é, esse é um recurso que algumas desenvolvedoras usam e que às vezes é um negócio meio sacal. Tem muito jogo que coloca um Power Up na tela com o intuito de convidar a pegar ele, né? E você tem que se desviar, óbvio, né? O shoot'em up você vai ficar se movendo pela tela, e pegar aquele Power Up nem sempre é uma boa ideia. Né? Às vezes a arma que você está usando já está no nível máximo e você vai ser obrigado a trocar para outra que está mais fraca. Ou às vezes você vai trocar para uma outra que não funciona tão bem naquela fase. Ou isso vai fazer subir o seu rank nos jogos que nem Zanak e Battle Garega, e se sobe o seu rank os inimigos ficam mais agressivos, então o jogo força, ele quer que você pegue um Power Up porque ele vai complicar a tua vida. Você vai ter que desviar do Power Up. Eu sei, parece estranho, porque a primeira coisa que a gente quer fazer quando está jogando shoot'em up é você pegando tudo que é Power Up. Não faça isso. Principalmente o Speed, Power Up que aumenta a velocidade. Eles são uma baita armadilha porque, pode ter certeza, o jogo começa a jogar muito Speed em você, a próxima coisa que vai acontecer é ele te dar uma fase que tem uns corredorzinhos para você atravessar. Entendeu? Então, cuidado, tem Power Up que é armadilha. Dica número 10, e aqui eu vou ter que explicar um pouquinho do motivo de por que eu estou falando isso. Não leve bomba para tumba. Tá? Vamos lá. Em jogo que usa bomba, geralmente, vamos dizer, ganha umas 3 por vida. Vamos considerar que a bomba faz X de dano nos inimigos. Tá, vamos considerar que os inimigos têm pontos de vida e que a bomba faz X de danos e tira esses pontos de vida dos inimigos e, consequentemente, limpa um pedaço da tela. O que acontece se você morrer com 2 bombas não usadas até o fim da partida? Bom, você acabou de jogar fora 2x de dano que não foi parar em lugar nenhum. O dano não foi provocado, os inimigos não foram abatidos, isso não virou score e, consequentemente, isso não virou vida. E também não salvou sua vida do momento crucial, porque você morreu. Ou seja, foi 2 bombas pro lixo. Por isso, não leve bomba pra tumba. Em jogo que tem a bomba, ela só tem uma utilidade, que é te tirar da fria. Então, meu caro, não segura o dedo da bomba não. Tá? Começou a apertar, bomba. Por quê? A bomba não só vai tirar inimigos da tela, como muitas vezes ela limpa os tiros da tela. Então ela te dá um momento para você respirar, e você se situar e poder se colocar numa posição que não seja de desvantagem, porque o que vai acontecer no shoot'em up é óbvio, a tela ficar lotada. A tela ficando lotada, você se ferrou, ponto, não tem o que fazer. O que você vai fazer? Muitas vezes vai morrer, ou se quiser evitar de morrer, bomba, salva a sua vida e você se reposiciona e começa a repensar uma nova estratégia para bater aquele boss ou aquele inimigo e não cair na mesma armadilha de ficar preso de novo. Porém, o que acontece? Tem gente que gosta de segurar a bomba para não usar até o final da fase para ela virar ponto. Pois é, nesse momento a gente está falando em melhorar o seu skill e fazer você permanecer no jogo. Logo, o que acontece? O jogo agora é de sobrevivência, não é de score. Beleza? Então a gente está jogando pela sobrevivência, não é pelo score. Mais para frente, quando você ficar bom, a gente vai fazer uma outra abordagem que é como ganhar score, como explorar o score do jogo. Agora é sobrevivência. Sobreviva. Para sobreviver, usa bomba. Até porque, cara, veja bem, que nem eu falei, vamos dizer, você tem uma vida e você ganha 3 bombas, ou seja, você tem 3x para espalhar até o final da fase. Esses 3x, que nem eu já falei, vão virar pontos, vão virar vida e vão te fazer permanecer no jogo. E muitas vezes você vai ter a chance de pegar mais bomba lá na frente. Eu conheci um cara que jogava que ele era tão
mão de vaca para soltar a bomba até o fim da fase, que ele enchia o contador de bomba no máximo e não percebia e continuava pegando e não estava ganhando mais nada com isso. Por quê? Porque queria ganhar ponto. Então, assim, é legal, mas nesse momento a ideia é sobreviver, portanto, não leve bomba para tumba, ok? Dica número 11 é: jogue um jogo de cada vez. Por quê? Eu entendo que existe o fator frustração e que shoot 'em up é um hobby e você está indo jogar na hora da sua folga. E que você não está muito afim de se estressar às vezes. Mas quando você decidiu, eu vou melhorar o meu skill para jogar esse troço direito, é necessário que você tenha um pouquinho de dedicação. E eu recomendo muito que você não troque de shoot 'em up de uma hora para outra. Por quê? Porque você ainda está fazendo com que esse sistema entre na sua cabeça. Então insiste nele e joga um por vez. Jogou um, insistiu, ficou puto, morreu, vai acontecer, né? Mas não mistura as estações. Não pega outro que é mais ou menos parecido, que você já dominou um pouco, porque esse relaxo, essa folga mental vai te deixar ruim. Vai criar um mecanismo que quando você esbarrar uma dificuldade naquele jogo, você vai pular para o próximo e nunca vai ficar bom naquele. Então, não. Essa talvez seja a dica mais chata que eu estou dando aqui e que vai mais te incomodar, porque é a que mais vai fazer você parecer que você está fazendo um dever de casa. Só que eu vou te dizer, é a que mais funciona. Tá? Você insistir, você botar na sua cabeça, eu vou nesse caminho aqui, nesse jogo, e eu vou enfiar minha cara aqui, vou tentar até conseguir ficar bom, e não vou trocar para outro mais fácil agora, eu vou meter as caras que eu quero melhorar nesse treco. Cara, em pouco tempo você vai deslanchar e vai se superar, e isso vai ser assim, vai dar uma melhora impressionante em não muito tempo, tá? Então assim, dá uma pentelhada assim, a gente fica meio puto, mas cara, essa dica de não ficar trocando é essencial para você entender e dominar o que você está fazendo. Dica número 12, pontos cegos. O que acontece? O desenvolvedor, quando está criando um shoot 'em up, ele cria um monte de mecanismos para encher a tela de tiro e espalhar os inimigos, porque o que ele quer? Ele quer te encurralar. Mas os padrões que ele está criando não são perfeitos. Então existem sempre um ponto cego. Você tem que prestar atenção para ver aonde são esses pontos cegos no padrão de tiro e no padrão de ataque dos inimigos. Por quê? Porque esses pontos cegos podem ser explorados para você fazer um contra-ataque eficiente e tirar esse inimigo da tela rapidão. Por exemplo, existe no Gradius um clássico ponto cego na fase do vulcão. No final da primeira fase tem um vulcãozinho que fica ali. E, cara, se você tentar ficar se movendo e atirando que nem louco e tentando matar os vulcãozinhos ali, os pedrinhas que você do vulcão, cara, vai ser difícil pra cacete. Agora, tem um ponto cego que você sobe e fica ali em cima, paradinho. E, cara, todo com o laser e com o option ali, que dá pra pegar tranquilamente, porque é a primeira fase, você fica ali parado, mata, faz um monte de ponto e vai embora. E isso tem um monte de jogo. Um monte de jogo que tem o ponto cego. E o ponto cego é seu amigo assim e deve ser incorporado imediatamente nas suas estratégias. Porque, cara, isso é praticamente algo que está presente em qualquer jogo. A dica número 13. Assim como os padrões de tiro, os comportamentos dos inimigos dos shoot 'em up são definidos por padrões de tempo. Portanto, a dica número 13 é: presta atenção no timing. As coisas sempre acontecem em eventos que se repetem de tempos em tempos, são ciclos, né? E esse ciclo vai se repetir, e ele com algumas variações às vezes, mas boa parte das vezes ele vai ficar se repetindo, e você tem que simplesmente entender que aquela coisa faz parte do esquema do jogo e que você não pode deixar ela te pegar, certo? Uma vez que você tem identificado esse padrão de timing, obedece o timing, cara. Não esteja ali quando o tiro passar. Né? O timing não é nunca algo muito complexo. Eles nunca variam tanto assim, quer dizer, tem jogo que varia.
principalmente os mais modernos, tem coisas horrorosas ali para te destruir jogador e não tem estratégia, que é só na raça mesmo. Agora, estamos falando de 90% dos jogos, tá? Timing é fundamental. Saia da frente do tiro. Ou então, por exemplo, no Salamander, o braço do cérebro vai tentar te pegar. Cara, ele tem um timing que ele obedece, ele tem que fazer aquele caminho para te pegar, dá a volta e atira pela frente, né? E tem diversos exemplos, cara, de onde o timing salva a sua vida, assim, tranquilamente. É só prestar atenção, dominar e conta mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, sai. 1, 2, 3, 4, 5, sai. E você tá salvo. Dica número 14. Score. Ah, mas você não acabou de falar que esse momento o jogo é de sobrevivência, não é de score. Sim, o jogo nesse momento é de sobrevivência. Nós queremos que você fique vivo e continue jogando, ok? Beleza, só que o score tem um porém. Todo shoot 'em up score da vida. E quanto mais vida você tiver, mais tempo você joga. Então, nesse momento, o score não tem a função de gerar um número enorme lá para você postar nas mídias sociais e falar que você é o fodão. Não. O score, nesse momento, tem a função de fazer com que você acumule vidas. Quanto mais vidas você acumular, mais você joga. Então, é bom sim você ficar esperto com o score. Até porque, o que acontece? Que nem eu falei, estamos jogando no easy, estamos acumulando conhecimento, estamos pensando no que estamos fazendo. Mais um pouco, cara, o jogo vai ficar fácil para você. Você vai passar para o normal. No normal, você vai querer fazer 2 vezes os pontos que você faz no easy. Daqui a pouco, você está no hard. No hard, você vai querer fazer 10 pontos que você fazia. 10 vezes a quantidade de pontos que você fazia. É bom já ir pensando no score, cara, porque é o próximo passo, é a próxima meta que você vai buscar. Primeiro você vai buscar acabar o jogo e tentar ficar vivo até o final dele. A segunda meta é o score, porque é a brincadeira, cara, é para isso que o shoot 'em up serve. E a dica número 15 é cole. Como assim cole? Sim, isso aqui não é prova de vestibular, não é vergonha nenhuma, você está fazendo pesquisa para você melhorar o seu jogo. Tem muita gente muito boa jogando e fazendo altos gameplays, altos speedruns, altos vídeos de dica, power plays, que está tudo no YouTube, ou em, sei lá, na sua plataforma de vídeo favorita. Eu uso o YouTube, mas de repente isso tem em outros lugares. Cara, sabe quando você emperra num negócio e fica ali batendo cabeça e se chateando e ficando puto e porra, como é que eu faço? Cara, com certeza alguém já passou por isso e já resolveu. Vai lá, cata o vídeo do cara, assiste, repete e tenta fazer o que ele faz. Você vai ver que muitas vezes é uma coisa besta, é um pequeno detalhe em alguma coisa que você está deixando para trás e que, passado isso, está resolvido para você, cara. Você passou, continua, segue e o fluxo do jogo volta ao normal. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fiz isso. Eu cheguei principalmente em boss, último boss escabroso. O que acontece muito comigo é eu chegar tipo na última fase e empacar. Acho que com todos vocês, né? Chegar ali no final e falar, nossa, e agora? Eu lembro do último chefe do R-Type, que eu fiquei, ó, custou para matar aquele lazarento. Ou então o último chefe do Radiant Silvergun, que eu não vou falar exatamente o que acontece com ele, mas vocês vão ver que é osso. Sempre tem um truquinho, cara. Sempre tem um macetinho, sempre tem um truquinho, sempre tem alguma coisa que você pode aprender vendo vídeos dos outros e, putz, vai ajudar horrores a você. Isso não é vergonha nenhuma. E, que nem eu falei, o que o cara tá fazendo ali é o jeito dele. Você vai adaptar isso pro seu jogo e vai jogar, mas você sabendo o que tem que fazer, é outra história. Veja o vídeo dos caras, repete, aprenda com os melhores e se torne um deles. Beleza? Bom, eu queria saber de vocês quais são as dicas que vocês acham que ficaram faltando aqui, porque eu tentei fazer de cabeça aqui o que eu lembrava, né? E tem mais coisa, óbvio, mas assim, eu queria saber de vocês, primeiro, se vocês vão tentar, e se vocês vão voltar aqui para me dizer se funcionou ou não, e quais são as coisas que vocês já tentaram, já funcionou, ou então que vocês acham que pô, ficou faltando isso, podia ter falado aquilo, né? Eu quero muito saber, porque eu também quero ter essa oportunidade de aprender aqui com vocês. Beleza?
Valeu, gente. Obrigado.